Saudações a todos, meu nome é Igor Coelho, estou aqui na Universidade Aberta Leonel Brizola e hoje nós vamos trabalhar um pouco as questões e alguns conceitos para o Enem. Estarei trabalhando diretamente a matéria de filosofia. Então, algumas coisas importantes que nós precisamos dar uma relembrada, dar uma fixada melhor para fazermos bem essa provinha que com certeza vamos lograr êxito, vamos tirar uma boa nota. Então, vem comigo aqui que a gente começa a falar do período do que é a filosofia. Então, o que é a filosofia? O que é filosofar? Qualquer coisa é filosofia, então a gente precisa estabelecer algumas regras, alguns parâmetros para entender o que é filosofia. Então a gente percebe que a filosofia é uma atividade intelectual, uma atividade que utiliza essa essência racional. Então entender o pensamento racional, as suas características, seus problemas, suas dificuldades e principalmente no início, qual é a relação entre a filosofia e o mito? Porque o mito é muito presente na nossa cultura e nas nossas tradições, não só na cultura brasileira. Toda cultura desenvolve um tipo de mito, um mito que explique a origem do mundo, a origem do universo, a origem do próprio homem. Então a gente percebe aí o que vem a filosofia fazer nesse processo. A filosofia deriva dessas duas palavras, philos e sofia. Então a filosofia seria aquele amigo ou aquele que deseja a sabedoria. A sabedoria, então, é o conhecimento, é o saber fazer. E o saber filosófico, ele é racional. Essa é a primeira regra, por isso que nós não consideramos algumas atividades, por exemplo, o pensamento oriental, a gente não admite como filosofia, porque é um pensamento que não é sempre racional. Por isso que a gente vai dizer que a filosofia se inicia no século V, com os gregos que começam a utilizar algumas coisas novas. Surgem, por exemplo, algumas teorias como o calendário, como a moeda, a escrita. E esse processo exige uma racionalização. Então o homem se torna mais racional. Imagina, se eu sou um plantador de milho e quero comprar carne, aí eu vou trocar quantos sacos de milho num boi? Pense como é complicado fazer essa relação. Então daí surgiu a moeda. A moeda fez o homem pensar. A mesma coisa aconteceu com o calendário. O calendário a gente aprendeu a quantificar o ano, as estações do ano, as ideias que estão ligadas aí à plantação, à colheita. Então, esse processo vai levando o homem a racionalizar. E essa racionalização vai trazendo aos poucos a filosofia. Então a filosofia ela vai substituindo esse saber mítico. O mito é o quê? É uma história que explica a realidade. Só que é uma história fantasiosa. Então imagina, como se origina a Guerra de Troia? A Guerra de Troia é a disputa entre as três deusas, que Atena era e Afrodite, para ver qual delas era a mais bonita. Daí elas escolhem o Paris, e o Paris vai ter que escolher. O Paris escolhe qual? A Afrodite, porque a Afrodite lhe prometeu o coração da Helena. Então, ele, danadinho que era, já pensou como que deveria ser a mulher mais bela, e aí vai a história, circula em torno disso. Daí, a guerra começa com uma preocupação, ou com a provocação das outras duas deusas, que não foram escolhidas. Então, o mito, ele tem essa característica muito peculiar, que a gente às vezes vai dizer que é fantasioso. Importante lembrar, o mito não é apenas uma fantasia, é uma explicação da realidade. Então o grego realmente acreditava nessa história, em ver dessa forma. Porém, o pensamento vai mudando, a sociedade vai mudando aos poucos, e aí você vai perceber o quê? A necessidade de uma nova estrutura. Daí o processo dos pré-socratas. Os pré-socratas começam a analisar a sociedade de uma maneira mais distante e racionalizada. Daí, o que eles vão buscar? Observa comigo o arqué, a metafísica e a physis. Arqué é o princípio formador. Da onde vêm as coisas? Qual é a origem da natureza? Então, o princípio, daí vem a palavra arquétipo. Arqué, princípio formador. Metafísica é todo aquele conceito que é distante do real. Então, você não tem uma aplicação prática dele. Ele é apenas na base conceitual. E a physis, a matéria também que deriva da filosofia, uma matéria legal também, que é a física.
A física é o estudo da physis, a physis é a natureza. Então a gente percebe que esses primeiros pensadores, eles queriam buscar essa compreensão da natureza. Então Tales é considerado o primeiro filósofo porque ele traz as primeiras questões, os primeiros argumentos lógicos e o raciocínio. Daí, então você tem a filosofia inicia no século VII, entre o VII e o V, na Grécia, pelo filósofo Tales, que ele vai dizer qual é o princípio da natureza. O que você acha que começa a dar origem a tudo? Então, a resposta dele é a água. A água é a base, é o elemento que funciona como uma substância e que vai trazer aquela unidade para a vida. Vários pensadores vão trazer ideias diferentes. O Tales vai falar da água, Anaximandro, Anaximenes vão falar de causas menos materiais e por aí vai. Então, os pré-socráticos, eles têm essa preocupação maior com a natureza. Para a gente lembrar, os pré-socráticos, alguns aqui, Tales, Heráclito, Parmênides, Empédocles, Demócrito e Leucipo. Aqui só faltou um que também é muito importante, que é o Pitágoras. Então, o Tales vai falar da água. A gente sabe até hoje que a água é a principal substância para os seres vivos, que a gente precisa muito da água, a gente pode sobreviver bastante tempo sem comida, mas nada sem água. Então, Heráclito já vai trazer uma ideia mais do pensamento, né? Vai sair dos conceitos físicos. Ele vai falar que o mundo está em movimento. Tudo está em movimento. Então, esse movimento é a própria organização da vida. A vida, por exemplo, imagina uma criança que se torna um adolescente, que se torna um adulto. Então, esse processo é o processo de mudança, que depois Platão vai chamar de dialética, que nós vamos falar já já. Então, a ideia é o seguinte: o mundo está em movimento, e esse movimento é contínuo e eterno. E não somos o mesmo, estamos sempre em mudança. Vê como é adolescente. Adolescente é um problema, porque ele nem é criança mais e ainda não é adulto. Então ele está nesse processo de mudança. Então essa seria a explicação do Heráclito. Assim como você tem a própria semente, a semente se transforma numa planta, que se transforma que se dá um fruto, que vai virar novamente semente. Então é a transição. Já o Parmênides é o oposto. Então, se o Heráclito fala do movimento, o Parmênides fala da essência, do uno, do ser. Então, o ser é estático, é parado, é eterno e imutável. E daí vem o primeiro princípio da lógica. Atenção com essas questões de lógica na prova de filosofia, porque elas são apenas interpretativas. Então, aquilo que é e não pode não ser. Isso é muito fácil de compreender, porque se eu digo aquilo que é pincel e não pode ser controle. Então são coisas diferentes. A essência, definida aqui por Parmênides, já é a essência conceitual. Então esse princípio da lógica vai ser fundamental para entender toda a lógica desenvolvida depois por Aristóteles. Na visão do Empédocles, do Demócrito e do Leucipo, ele dá a ideia do átomo. Então deixa eu te falar, como que saiu o átomo? Foca no gordinho que eu vou te falar. O seguinte, o átomo, o Demócrito foi comer uma maçã, partiu no meio, sentiu o gosto da maçã e falou, poxa, tem gosto de maçã. Aí ele pegou um pedaço menor, tem gosto de maçã. E foi dividindo em pedaços cada vez menores. E todos eles tinham gosto, adivinha de quê? De maçã. Então ele pensou, o que dá o gosto à maçã? Uma coisa que eu não consigo dividir. Então, o que eu não consigo dividir? O átomo, aquela que é o indivisível. Então, essa ideia levou ao pensamento de que a natureza seria composta por átomos. E o Pitágoras, que não está aqui na lista, mas que ele é importante, porque ele fala da matemática. Né? Então você vê a matemática, a harmonia dos números, toda a essência na natureza. Então ele utiliza muita geometria. Então se você olhar aqui para a tela, ela tem uma forma de que figura? Tem a forma de um retângulo. Então ele vai transformando a natureza. Ele olha, por exemplo, para uma montanha, ele pensa no quê? Numa pirâmide. Né? Olha para o sol, lembra de uma esfera. Então essas noções são muito importantes para que você veja como a matemática está influenciada no meio. Então esses pensadores, eles estão tentando buscar a origem da natureza.
Os principais que aparecem no Enem: Tales, Heráclito, Parmênides, Demócrito e o Pitágoras. Então esses autores, eles são bem lembrados, mas geralmente as questões giram em torno dessa compreensão da natureza, se afastando do mito, tentando explicar de maneira racional, de maneira compreensível. E aí eles não chegam a uma conclusão. É difícil. Um fala que é a água, outro que é o átomo, outro que é o fogo, outro que é a mudança. E aí o que acontece? Você fica nessa confusão, surgem os sofistas. Os sofistas são os opositores de Sócrates. Ou Sócrates é o opositor do sofista. Então como funciona isso? O sofista é uma espécie de professor que saía pela Grécia explicando tudo sobre as técnicas de convencimento, dialética, retórica. Então eles ensinavam a falar bem. Falar bem serve para quê? Para você convencer, para você ser votado, né? Então é importante que você entenda eles como um divulgador da técnica e não do conhecimento, né? E por isso você vai ter uma relação de amor e ódio ali entre os sofistas e Sócrates, né? Então os sofistas eles não se preocupam com a physis, como os pensadores pré-socratas. E eles se preocupam com o nome, aquilo que é dito, aquilo que o homem faz. Durante muito tempo, a história renegou os sofistas. Já pensou, foi dizer que eles falavam coisas que eram ilusórias, enganadoras. Mas hoje a gente percebe que uma boa parte da lógica, inclusive as falácias e outros erros que a lógica percebe, foram desenvolvidos pelos sofistas. Assim como a linguagem também foi aprimorada. Então, na questão para o Enem, você vai preparado. Pode ser que ele siga a corrente filosófica e que fale mal do sofista, mas pode ser também que ele valorize esse discurso, essa preocupação dos sofistas. Então a democracia consolida o homem é o centro do sistema, então a gente tira o foco da natureza, vai pensar o homem e você tem a democracia como principal aspecto, valorizando aí a cidade ateniense. Então os sofistas não aceitavam, né? Eles apesar de que a palavra sofista significa sábio, eles não eram vistos como filósofos, né? Então eles não tinham essa paixão, esse amor, esse desejo. Na verdade eles utilizavam, né, a técnica. Vou te dar um exemplo aqui, ó. Como que funciona o pensamento sofista. Imagina que eu sou o gênio da lâmpada. Apareço para você e falo: você tem 3 desejos. Aí você fala para mim: não, 3 desejos são poucos, eu quero muitos, eu quero conquistar o mundo. Aí eu falo: mas você só tem 3. Aí você fala para mim: então, eu desejo mais gênios. Então quer dizer, cada gênio vai te dar mais 3 desejos. Então eu não fiz nada errado, mas foi imoral. Então essa é a visão do Sócrates, de condenar os sofistas. No momento em que eu desdobro o discurso, utilizo ele para mim, aí eu vou estar fazendo como os sofistas. Então essa é a grande confusão que os sofistas arrumam no período. Então o seu objetivo não era afirmar, mas fazer com que os outros concordassem. Protágoras fala na porta lá, na ágora, ele fala: olha, se você me der um dinheiro, eu falo o que você precisa dizer para convencer, né? Então é uma ideia de que você pode manipular o discurso. Daí, as prioridades, então, era identificar o conhecimento, identificar o homem, mas relativizar o discurso. Relativizar é ser parcial. Então, eles não importavam com quem tinha razão ou quem não tinha razão, eles importavam mais com o que era dito e como era dito. Como fazer as pessoas acreditarem e serem convencidas com aquele discurso. Essa é a preocupação do sofista e isso vai trazer um grande problema para o Sócrates, né? Eles davam mais importância à doxa. Doxa é a opinião. Opinião é aquilo que vem pelos sentidos, é sensível. Aí a opinião, então, pode ser enganada ou pode ser ilusória. E a verdade é a aletheia, né? Do grego, ó, o a significa que não, e o letos é o véu. Então a aletheia é retirar o véu, ver aquilo como é, na verdade. Então era isso que os filósofos vão procurar, né? O Protágoras, então, importante, ó, um dos que mais se destacam, que o Enem também tem uma certa... gosta mais dele aí, Protágoras e Górgias, né? Então,
as impressões de cada homem sobre o mundo eram também verdadeiras. Tem uma frase bem interessante que ele diz: se a verdade não pode ser dita, tudo que se diz é a verdade. Né? Então é interessante que você perceba que eles manipulam de toda forma o discurso. Né? E aí você entra no Sócrates. Sócrates, aquele que jogou no Corinthians? Não. Sócrates, grego, lá do século V, quer dizer, e ele traz uma visão totalmente nova. Primeira coisa, o conhece-te a ti mesmo. Né? Isso é a grande grandeza da filosofia socrática e da filosofia grega. Você saber seus limites, saber quem é você. Então o Enem gosta muito do Sócrates, cita ele bastante. Se ele não aparece em questão, ele aparece em texto ou mencionado pelo Platão. E aí, a ideia do sofismo, só para lembrar, o sofismo ou sofisma aqui seria aquele pensamento, o pensamento que é incorreto. Então, o pensamento incorreto numa estrutura correta. Então, esse pensamento incorreto ele vai enganar, iludir, convencer. Então, esse é o grande problema. O sofismo iria com a democracia para o abismo, ou seja, o sofismo ia fazer com que alguns interesses prevalecessem sobre os demais. Então, esse foi a grande luta, né, de Sócrates. Tá? O Sócrates, então, é esse crítico muito forte, não admite as ideias dos sofistas, vai ter problemas sérios com isso que a gente já vai falar. Né? Então, porque o sofista é muito interessado na disputa, o Sócrates é mais interessado na razão, mais interessado nos valores. Então, vai fazer o inverso. Ele quer que a verdade prevaleça sobre o pensamento. Né? A verdade sempre vai ter que ser mais importante que o discurso. Essa é a preocupação do Sócrates. Daí o conhece-te a ti mesmo. Ele vai dizer: conhece a ti mesmo e conhecerás o universo. Ou seja, você vai buscar um conhecimento das suas próprias habilidades, das suas qualidades, de si mesmo, e depois vai poder aplicar esse conhecimento. E também saber até que ponto você sabe. Isso é uma característica muito importante da filosofia socrática. Então a missão é revelar a verdade. A verdade vem com o discurso, o que é verdade porque o sofista relativiza. O que é verdade para um não é para o outro. Agora o Sócrates não, a verdade tem que ser universal, tem como ser para um e para outro. Acontece que os grandes aristocratas da época, eles vão fazer esse questionamento ao Sócrates. Né? Então, é como se Sócrates tivesse enfrentado os grandes poderosos da época, que apoiavam, de certa forma, os sofistas, que eram aqueles que pagavam os sofistas. Então, isso vai trazer um problema para ele. Os métodos do Sócrates são conceitozinhos básicos que é importante você lembrar. A maiêutica e a ironia. A maiêutica é a ideia de trazer à luz as novas ideias. Então, todo mundo sabe, maieu é um termo parteira do grego, e a mãe do Sócrates era uma parteira e o pai era um artesão. Então, a parteira das ideias, o surgimento das novas ideias é uma homenagem que o Sócrates faz à sua própria mãe, mas que é o processo de conduzir o surgimento de uma nova ideia. E a ironia é essa ideia contrária, essa oposição, né? E ele vai levando com a ironia para que o interlocutor, né, aquele que o desafia, caia no erro, caia na contradição. Então é importante lembrar desses dois processos, e um vai sedimentando, formando o outro. Então, um novo conceito. O Sócrates chegava numa praça e dizia: e aí, quem é o corajoso? E o que é coragem? E aí cada um dava opinião, o sofista dava opinião, e aí começava a disputa, o surgimento da ideia, né, o novo conhecimento. E aí, então, a gente percebe que é a ideia do que passou por Platão, né? Desculpa, que passou por Sócrates. Então, ele vai ser acusado de ameaçar, então, com essas ideias novas, a sociedade. O que ele fez? Ele tentou que os jovens conhecessem a si mesmo e que buscassem o seu próprio caminho. E aí, isso foi considerado completamente
rebelde para a época. Então, ele estava ensinando as pessoas a pensar por si mesmas. E isso, então, foi levado como uma maneira negativa, e ele foi acusado de não cultuar os deuses da cidade e de corromper a juventude. Então, tem várias significações. Eu sei que quando você já analisou esse tema, você já viu falar que ele falou da própria história da democracia, uma relação que Atenas teve com Esparta. Vamos deixar isso de lado. O importante é lembrar o que aconteceu. O Sócrates enfrentou os grandes homens da época. E esses homens não aceitaram o pensamento do Sócrates. Então, eles levaram essas acusações. O tribunal democrático ateniense é muito diferente do nosso. Não tem juiz, não tem advogado. Os juízes são todos os cidadãos. O próprio acusado que se defende e o outro que acusa, né? O opositor acusa. E nesse processo foram apresentadas essas acusações. Sócrates tentou se defender, mas não quis falar muito, porque dizia que a inocência era o fato dele estar com a consciência limpa. E assim ele acabou sendo condenado por uma diferença de aproximadamente 45 votos. E aí ele foi condenado a tomar a cicuta, que é um veneno extraído de ervas. E esse veneno rompe o estômago, então leva a uma morte um pouco dolorosa, né? Então o Sócrates ele vai passar por isso. E é interessante que ele não precisava passar. Ele podia fugir, ele podia pedir perdão, podia fazer qualquer coisa. Mas não, ele defendeu suas ideias, foi até o final, e aí a gente entra no que ele fala do processo. Então o processo de Sócrates foi essa condenação, onde Sócrates acabou morrendo em nome dos seus ideais. Então, é importante lembrar disso aí, o momento do pensamento platônico, né? E aí, as ideias do Platão. Platão ele vai buscar uma relação entre o Heráclito e o Parmênides. Resolver o problema da fluidez e o problema da essência. Então ele vai resolver de que forma, né? Se Heráclito aponta que tudo flui, Parmênides vai dizer que o ser é uma essência imóvel, eterna, inalcançável, e como que ele vai partir para resolver esse problema. Daí ele vai usar o conceito de dialética. Dialética é o papel da mudança. As coisas mudam. Lembra que eu falei que o adolescente, o adulto, o idoso, então eles estão em mudança. Então, o que ele pensou? Ele pensou na condição do homem e na condição da verdade. Daí entre os dois conceitos fundamentais no pensamento do Platão, que são constantemente lembrados na prova do Enem. O conceito de mundo das ideias e mundo sensível. Então o mundo das ideias é aquele mundo onde estão todos os conceitos. E o mundo sensível é essa cópia do mundo das ideias, né? Então, ele volta a pensar a ideia do homem. As ideias de Heráclito seriam verdadeiras no que se pensa no mundo sensível, onde ocorre a mudança, que é o mundo que nós vivemos. Agora, as coisas mudam. E a ideia de Parmênides estaria ligada à ideia do pensamento. Então é assim que ele resolve o problema. O mundo das ideias e o mundo sensível. O mundo das ideias, o pensamento de Heráclito. O mundo sensível, o pensamento de Parmênides. Então você tem a utilização desses dois conceitos, né? Então o mundo das ideias ele coloca como esse mundo perfeito, onde estão todas as ideias. Nós nascemos, o intelecto, a alma nasce no mundo das ideias e é jogada na Terra. E ao ser jogada, ela acaba esquecendo as coisas, né? Tudo que fazemos nesse mundo é uma cópia do mundo das ideias. Então é uma ideia metafísica. A ideia ela não está no objeto, ela está no mundo das ideias. Então quando eu digo pincel, digo para você, olha aqui, este é um pincel. O que é o pincel? Pronto, você não precisa do pincel para me responder o que é um pincel. O pincel é um objeto que tem tinta, que serve para você escrever. Então, esse é o conceito do pincel. Então, é importante que você perceba isso. O mundo das ideias, ele é o mundo real, do verdadeiro, das coisas em si, né? Então, o mundo seria perfeito, né? E você teria, então, essas duas formas de conhecer. Um mundo sensível, que é baseado nos sentidos. Mas os sentidos, eles podem ser enganados. Então, para você não esquecer, isso aqui é os sentidos, tá? Então, tudo que você percebe pelos sentidos, você
vai ter essa percepção do mundo sensível. Porém, os sentidos podem ser enganados e você acaba não tendo o conhecimento verdadeiro, né? Agora, o mundo das ideias ele é racional apenas, ele alcança só pela razão, né? Então, daí vem a grande fábula, ela é repetida, ela é colocada, que é a ideia da caverna do Platão. Então, imaginar os prisioneiros acorrentados, e esses prisioneiros, então, estão vendo a sombra, né? Então, há pessoas aqui carregando as coisas e conversando, né? E a pessoa que está aqui não tem como ver, então ela só vê a sombra e escuta a voz. Então ele começa a achar que essa voz corresponde a essa imagem. Mas de alguma forma que ninguém sabe como, esse cara sai daqui, sai da caverna e vê o mundo como ele é de verdade, né? E ao encontrar a verdade, ele vai se deparar com o sol. Imagina quando você está dormindo de madrugada. Aí você acorda, acende a luz. Você não tem aquela resistência, seu olho dói um pouco. Então isso aí é a dificuldade que nós temos de conhecer, para que nós possamos enxergar. Então a luz que vem do sol, ela é a que faz ser tudo possível de ser visto e entendido. Então o sol seria a representação do bem supremo, né? E a caverna, fora da caverna é um mundo de verdade, né? Por isso que a gente da filosofia fala muito, vamos sair da caverna, vamos ver as coisas como são na verdade. Porque a ideia, a caverna, na verdade, ela é a representação do mundo sensível. O mundo sensível captado pelo sentido que pode ser enganado, né? Então, fica bem clara essa noção. O sol, o mundo das ideias, aquilo que é racional, e a caverna como aquilo que representa os sentidos, né? Então, essa é a teoria do conhecimento do Platão, a ideia da metafísica, e aí ele aplica também a ideia da cidade ideal, que é um lado já político, que também é lembrado. A cidade ideal política está dividida entre grupos. Por quê? Porque ele vai dizer que nós temos 3 almas. E cada alma se localiza numa região do nosso corpo. E essa alma, ela luta contra o outro, né? Então você teria a alma que ele coloca aqui como alma irascível, que fica no peito, a alma sensual ou concupiscente, que fica aqui no estômago, e a alma racional, que fica na cabeça, né? Então a alma dos desejos, das vontades, fica aqui. Então a alma sensual, mas não é sensualidade, é o sentido de desejo, de sentido. Então a alma fica no peito dos guardiões, né, que a gente vai falar, e a alma racional. Então uma luta contra a outra, né, e a alma racional que consegue controlar as duas, né, a alma sensual e a alma irascível. Então imagina, né, acontece bastante comigo. Eu acordo na madrugada e quero comer um bolo de chocolate. É o meu desejo. Aí eu saio levantando, vou comer o bolo de chocolate em direção à geladeira. E aí a minha alma racional fala, não, não vai não, você vai engordar, para com isso. Então veja, essa disputa, ela é muito severa na nossa vida. E só aquele que tem um controle maior da alma racional é que poderia ser o filósofo e, consequentemente, o político, né? Os guardiões são aqueles que têm a alma mais desenvolvida da vontade. E os artesãos, os camponeses, da alma consciente ou alma sensual. Tem um filme que retrata bem isso, que é aquele filme do Homem de Aço, né? Do Super-Homem, né? Antes dele brigar com o Batman, ele mostra a estrutura de uma Krypton baseada numa ideia de Platão, né, baseado nessas castas que têm suas funções, né? Então, você tem, relembrando aqui a ideia da morte do Sócrates, né, no seu diálogo, da Apologia de Sócrates, e a ideia também do Fédon, né, que é aquele diálogo, aquela conversa sobre o amor, né? E o pensamento aristotélico. Então, lembrando, Aristóteles, ele é discípulo de Platão. Platão, ele funda a academia e vai defender essas ideias do mundo sensível e mundo das ideias. Agora, o Aristóteles era um discípulo, só que o Aristóteles não era da cidade, era de outro local.
né? Então, com isso aqui, a gente vai dar uma paradinha agora, depois eu volto no próximo bloco e a gente continua essas questões. Obrigado aí, um abraço.